Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu os convido a abrirem comigo a Santa Palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3. Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, estamos fazendo exposição sequenciada do Evangelho segundo Mateus. E hoje nós vamos expor os versos 1 a 6. Porém, vamos ler os versos 1 a 12. Mesmo assentados, porém com atenção e reverência, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, vamos ler dos versos 1 a 12. Diz assim o Senhor: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo, ou melhor, eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Quero o Senhor abençoar ricamente a leitura da sua bendita palavra. Vamos mais uma vez orar, pedindo a Deus a bênção especial, necessária, específica, neste momento da pregação da palavra. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, que é viva, é luz. Nela encontramos a vida eterna. Ela testifica de Cristo. Que o Senhor, Pai, nos dê ouvidos para ouvir. Nos dê um coração atento e sincero, humilde na Tua presença, disposto, ó Deus, a aprender do Senhor, aprender da Tua graça,
Mas aprender em especial, ó Pai, nesta manhã, a respeito do teu reino, do teu domínio. Abençoa a todos que aqui estão, possamos responder prontamente ao chamado da tua palavra para se arrepender, porque está próximo o reino dos céus. Abençoa o teu servo que fala contigo, para que também da tua parte venhamos a falar aquilo que convém ao Senhor. Nos sustenta, ó Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas e limitações, nos ajuda, nos socorre, nos abençoa, para que a tua palavra seja engrandecida nesta manhã. E ó Espírito Santo, opera aquilo que só o Senhor pode operar, transformando os corações, edificando o teu povo. Oramos e agradecemos ao Senhor, confiados nas tuas graças, nas tuas promessas, na tua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, estamos estudando, expondo sequenciadamente o Evangelho segundo Mateus, e nos 2 primeiros capítulos, nós vimos a infância do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos a sua genealogia, nós vimos a sua concepção miraculosa, nascendo da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. Nós vimos a visita dos magos do Oriente, como ele foi preservado da perseguição de Herodes. E todos esses momentos, esses eventos importantes, esses registros, indicavam que Jesus preenche as qualificações para ser o Messias esperado, o filho de Davi. Mateus se esforçou para mostrar que os aspectos centrais da vida, ou melhor, da infância, da gênesis, da origem de Cristo, indica que de fato ele é o Messias esperado. E por último, meus irmãos, nós vimos que após o Senhor Jesus fugir para o Egito por ocasião da perseguição de Herodes, ele voltou para a terra de Israel e foi habitar em Nazaré, a pequena e insignificante Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito a respeito, se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, que ele seria chamado Nazareno. E assim ele viveu a sua vida, 30 anos aproximadamente, em Nazaré, vivendo uma vida obscura, uma vida absolutamente normal. Pouco sabemos, ou quase nada sabemos a respeito da vida de Cristo, da sua adolescência, da sua vida adulta até os seus 30 anos. A única coisa que sabemos é um evento que foi registrado no Evangelho de Lucas, quando ele, com 12 anos de idade, viajou com seus pais para Jerusalém, e então ele esteve com os doutores da lei, que ficaram impressionados com a maturidade de Jesus, com as suas perguntas, com seu interesse pelo reino dos céus, e é dito que ele era obediente aos seus pais. Porém, além disso, tudo o que sabemos é que ele trabalhou como José, como carpinteiro, uma espécie de construtor, uma espécie de um pedreiro, alguém que construía casas e trabalhava em edificação, trabalhava com as mãos, o Senhor Jesus, até o tempo determinado por Deus para iniciar o seu ministério público. E aqui então no capítulo 3 nós temos esse salto de tempo, 30 anos depois, aproximadamente, onde o Senhor Jesus se lança no seu ministério público para pregar o Evangelho da Graça. Entretanto, antes do Senhor Jesus
lançar-se com todo o empenho e dedicação no ministério público, ainda era necessário algumas etapas serem cumpridas, preparatórias na vida de Cristo, para que ele se lançasse como o pregador, como Messias, e fizesse a obra que ele veio para fazer. O Evangelho de Mateus relata pelo menos 3 desses eventos. O primeiro desses eventos diz respeito a João Batista, que vamos ver hoje, e talvez mais 1 ou 2 mensagens em seguida, a respeito do ministério de João Batista, que veio como o precursor do Senhor Jesus Cristo, que veio anunciando a sua chegada, e vamos ver a significação disso hoje e mais nas próximas mensagens. Temos também ainda no capítulo 3 o batismo do Senhor Jesus, que foi batizado pelo João Batista, um evento importante na vida de Cristo, quando ele recebeu o Espírito Santo, ungiu sem medida, para então seguir adiante. E por último, no capítulo 4, nós temos a tentação do Senhor Jesus Cristo no deserto. Durante 40 dias ele esteve lá, em jejum, oração, e foi tentado pelo inimigo, o qual sucumbiu à sua presença. E após esses eventos preparatórios, Jesus então se lança, no meado do capítulo 4, pregando, curando, ensinando, e fazendo isso até o dia da sua crucificação. E hoje então, meus irmãos, nós queremos ver o primeiro destes eventos preparatórios para a chegada do Senhor Jesus Cristo, para o seu lançamento, para a sua aparição, na condição não de um carpinteiro e mero nazareno, mas na condição do Messias. E diz respeito então à aparição e à pregação e o ministério deste grande homem, João Batista, que foi anunciado desde os profetas da antiga aliança, falaram a respeito da sua vinda, como aquele que antecederia o Messias, e que finalmente apareceu na cena. E hoje queremos ver então, meus irmãos, a primeira parte do ministério de João Batista, a pregação de João Batista. E semana que vem, se assim o Senhor permitir, veremos o ministério de batismo de João Batista, mas o próprio texto dá ênfase, em primeiro lugar, ao ministério de pregação de João Batista. E assim então começa o texto, não é? Vemos aqui no verso 3, acompanhe comigo, ou melhor, no capítulo 3, no verso 1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Naqueles dias, meus irmãos, diz respeito, como nós já falamos na nossa introdução, a um salto de mais ou menos 30 anos, desde o relato anterior, quando Jesus se mudou para Nazaré, com sua família, até este período, onde já homem feito, João Batista também crescido, se lançou para pregar. E aqui, meus irmãos, nós já podemos ponderar a respeito da paciência de Deus, não é? 30 anos o Senhor Jesus Cristo viveu recluso, viveu uma vida, podemos dizer, obscura, sem grande destaque, sem grande fama, aguardando o momento determinado pelo Senhor, o momento da graça, o momento da plenitude dos tempos, o momento oportuno para que o Senhor então o manifestasse. Meus irmãos, o Deus que nós servimos não é um Deus afobado, não é um Deus que mete o pé pelas mãos, não é um Deus que se atrasa nem se adianta, mas é um Deus que faz tudo de acordo com o tempo determinado por Ele mesmo, e aprove a Deus que tivesse o seu Filho, segunda pessoa da Trindade, Deus encarnado, vivendo entre nós durante 30 anos, sem que quase ninguém se apercebesse da sua presença por aqui, tirando alguns poucos, como José e Maria, que tinham ciência a respeito da sua identidade, de Isabel, de João Batista,
alguns outros mais que tiveram revelações a respeito da vida de Cristo, no mais, ele viveu uma vida comum, e assim foi durante 30 anos, o Senhor aguardou, e aguardou pacientemente. Porém, meus irmãos, podemos dizer que ele não aguardou apenas 30 anos, podemos dizer que ele aguardou pelo menos 400 anos, porque esse é o tempo da aparição de João Batista, em relação ao último profeta que havia sido suscitado em Israel. Antes de João Batista, existiu em Israel um período de pelo menos 400 anos de silêncio. 400 anos sem revelação, 400 anos sem Deus manifestar a sua palavra, sem Deus abrir a sua boca e suscitar profetas. Se você, por exemplo, abrir a sua palavra, nas páginas anteriores, no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último profeta que está registrado aqui para nós no Antigo Testamento, o livro conclui assim a profecia de Malaquias, no capítulo 4, no verso 4 em diante, nós lemos o seguinte de Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, os estatutos e juízos. E ele diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Senhor da antiga aliança foi essa: está para vir o grande e terrível dia do Senhor, e antes que esse dia se aproxime, virá Elias, virá aquele que foi identificado com o ministério de Elias, aquele que o Novo Testamento identifica como João Batista. 400 anos de espera, aguardando, orando, ansiando, os fiéis, os remanescentes, os poucos fiéis do Senhor, aguardando a manifestação daquele que anunciaria o dia do Senhor, e assim aconteceu. E nós lemos aqui no capítulo 3 o cumprimento dessa profecia. Naqueles dias apareceu João Batista. O capítulo 3 de Mateus, mais adiante, vai identificá-lo com a profecia de Isaías também, que profetizou a respeito da sua vinda. Este é o referido, verso 3, este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O Senhor se manifestou. O momento oportuno da graça é iminente. O dia do Senhor se aproxima. O Rei está aqui. E assim aparece então, meus irmãos, João Batista anunciando o reino de Deus. E a primeira coisa que Mateus enfatiza a respeito dele é o seu ministério de pregação. A despeito de João Batista ter sido identificado pelo batismo, daí o seu nome, João o Batista, João aquele que batizava, a ênfase que Mateus dá em primeiro lugar não é tanto ao seu ministério de batismo, mas ao ministério da pregação, o qual é o fundamento para o batismo que depois ele operou. É dito que ele veio pregando no deserto da Judéia. E aqui, meus irmãos, queremos gastar algum tempo ponderando e refletindo a respeito do ministério de pregação de João Batista, o que isso significa nos detalhes aqui do texto, e o que isso nos ensina a respeito do centro da sua mensagem, que é: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus. A primeira coisa então, meus irmãos, que queremos ponderar é a própria atividade da
pregação. Esta é a primeira vez que esta palavra, qual nos é tão familiar, aparece no Novo Testamento. Até então, o Antigo Testamento falava muito em ensino ou profecias, mas aqui aparece a palavra pregação pela primeira vez, que irá aparecer vez após vez ao longo do Novo Testamento, mais adiante atribuído ao ofício de Cristo também como um pregador, depois também atribuído aos discípulos, aos apóstolos e mais posteriormente a nós, pastores chamados por Deus para também pregar a palavra. E o que significa, queridos, pregar? Aqui está algo que precisamos entender para entendermos especialmente o ministério de João Batista. A palavra pregação aqui usada é uma palavra especial, escolhida a dedo no grego e usada no Novo Testamento para designar não algo que nós às vezes entendemos como sendo apenas ou mero discurso religioso. Assim pensamos hoje em dia, não é? O que é a pregação? É um discurso, um monólogo talvez, religioso a respeito das coisas de Deus. Ou talvez para você pregar diz respeito a falar do evangelho, a testemunhar, ou a dar conselhos espirituais para alguém. E não é nada menos do que isso, sem dúvida. Pregar é sim um discurso religioso. Mas em especial, meus irmãos, a pregação diz respeito à ação de um arauto. Um arauto no antigo mundo, no mundo do Senhor Jesus, no mundo dos reis, no mundo das monarquias, diz respeito a uma pessoa que era enviado para levar uma mensagem oficial da parte do rei para um povo. De tal modo que o arauto, ao proclamar uma mensagem, ele está transmitindo uma mensagem que não é propriamente sua, mas é do rei que o enviou, que o comissionou, que o escolheu para transmitir esta mensagem com fidelidade e que, portanto, a palavra anunciada pelo arauto, ela deve ser recebida com o mesmo peso da palavra do próprio rei. É um anúncio oficial da parte de um rei. Portanto, é um anúncio autoritativo, não é um mero conselho, não é uma mera sugestão, não é a opinião de um homem que está sendo dada aqui por João Batista, ou todos aqueles que levaram um bastão do ministério da pregação, mas é a palavra daquele que comissionou o arauto. No nosso caso, é a palavra do próprio Deus. De modo que aquele que prega, ele pode e deve dizer: esta é a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor. Note que João Batista, ao pregar, ele não dá conselhos, ele não fala: olha, veja, é muito bom que talvez você pondere sobre a sua vida e considere os seus caminhos. Eu quero lhe aconselhar aqui: olha, você tem a sua verdade, eu tenho a minha, mas pondere a possibilidade de se arrepender, quem sabe vai ser bom para você, porque eu imagino que o reino de Deus está chegando, e olha, se você ponderar sobre isso, você talvez chegue à mesma conclusão que eu cheguei, que vale a pena se arrepender. Não é nada disso. João anuncia com autoridade: arrependei-vos. Ele dá uma ordem que não é dele. É a ordem que foi dada por Deus para que João entregasse ao povo, afirmando com convicção que está próximo o reino de Deus. E quando um arauto, meus irmãos, se lança para trazer uma mensagem, diz respeito de que o rei vai segui-lo logo atrás. Se há um arauto, há um rei. E é o caso aqui. João Batista é o arauto do Senhor Jesus Cristo. E há vários aspectos para nós interessantes a considerar a respeito do ministério de pregação de João Batista.
E o primeiro deles aqui, considerando já o que é a pregação, é o local da sua pregação. Diz aqui que naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E de fato aqui era o local onde ele estava. João Batista, nós veremos isso mais adiante, pelo seu estilo de vida, sua alimentação, suas vestes. Ele era um homem que vivia recluso, ele é um homem que vivia nos locais menos habitados aqui, deserto. Não pense que ele vivia, como a gente pensa, no deserto do Saara, no meio de só areia e mais nada, não, mas nos locais menos habitados, nos locais áridos, nos locais de difícil cultivo, onde as vilas existiam sim, mas eram pequenas, e lá ele pregava. Mas aqui para nós, meus irmãos, a apontar o fato de que João Batista pregava no deserto, não apenas uma informação geográfica a respeito de onde João Batista estava, mas é um simbolismo muito importante para nós aqui. Pois o deserto, meus irmãos, ao longo da história do povo de Deus, da antiga aliança, veio a simbolizar um local onde Deus manifesta a sua salvação e onde Ele forma o seu povo. Foi no deserto que Israel nasceu. O povo de Deus foi tirado do Egito por aquele que o libertou, pela liderança de Moisés, e os levou, os guiou pela liderança de Moisés até o Monte Sinai, no deserto, e lá Israel nasceu. Lá no deserto em que habita, numa terra árida, numa terra improdutiva, é que eles tiveram experiências com o Senhor, onde o Senhor sustentou com o maná, onde o Senhor sustentou pela coluna de fogo durante a noite para aliviá-los do frio, a coluna de nuvem durante o dia para aliviá-los do calor. Foi no deserto que as suas sandálias não se desfizeram, a despeito de caminharem no deserto durante muitos anos. Foi no deserto que eles foram testados, provados por Deus, e caíram em tentação. Mais adiante, o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, veremos, Ele mesmo será enviado para o deserto, para ser tentado. E os profetas da antiga aliança, meus irmãos, entendendo o simbolismo desse deserto, lançaram uma linguagem, passaram a usar de uma linguagem de esperança, de que um dia eles aguardavam um novo êxodo, um novo libertador, um novo Messias, um novo rei, que faria o deserto florescer, pela sua graça. Veja, por exemplo, Isaías 41, se você puder abrir a sua palavra, Isaías 41, que interessantemente é um capítulo após o capítulo 40, que é o capítulo citado aqui, quando fala de João Batista, que seria a voz que clama no deserto. Veja em Isaías 40, primeiramente, no verso 3, esta citação que Mateus coloca aqui, Isaías 40, olha o que nós lemos, veja a partir do verso 1 de Isaías 40, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus, fala ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Muito provavelmente aqui, algo do que o próprio João Batista falou para o povo ao pregar. E aí vem a profecia que se cumpriu na vida de João Batista, verso 3, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. João Batista é chamado para pregar no deserto. Agora olha o capítulo 41 de Isaías, a partir do verso 18, olha a esperança que o Senhor traz. Abrirei, isto é, eu, o Senhor, abrirei rios nos altos desnudos,
e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira, conjuntamente, porém no ermo, o cipreste, o almeiro e o bucho. E aí veja, por que ele pregava no deserto? Para que todos vejam, e saibam, e considerem, e juntamente entendam o quê? Que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Meus irmãos, pregar numa terra árida, esperar fruto, é algo humanamente para nós ilógico. O deserto não produz. Mas João pregou esperando ver frutos dignos de arrependimento. Para que no deserto? Por que no deserto? Para ficar evidente de que os frutos que surgiriam seriam da parte do Senhor. É a mão do Senhor, por meio de João Batista, operando pelo seu Espírito soberanamente, milagrosamente, fazendo com que vida surja no meio da terra seca, no meio do ermo. A experiência de João Batista de pregar no deserto a mensagem do reino, e foi inicialmente um ministério frutífero, como vemos mais adiante, que muitos vieram até ele e ouviram a sua voz, e ouviram a pregação, se arrependeram. É semelhante a Ezequiel 37, aquela experiência do profeta Ezequiel, que teve uma visão de um vale de ossos secos. E o Senhor então perguntou ao profeta Ezequiel: acaso podem esses ossos reviver? Ou poderíamos parafrasear a ilustração que foi dada a Ezequiel com respeito aos ossos secos, e parafraseá-la pensando no deserto: acaso pode se produzir frutos no meio do deserto? Resposta de Ezequiel, prudente, mas ao mesmo tempo cético pela sua humanidade, disse: Senhor, tu o sabes. E qual foi a palavra do Senhor para Ezequiel? Em Ezequiel 37, prega, profetiza, fala, anuncia a palavra do Senhor. E Ezequiel assim o fez. E é interessante, é dito que em Ezequiel 37, no verso 4, que os ossos secos, o Senhor diz: profetiza a esses ossos secos. E então o que Ezequiel disse? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, chamando ossos secos para ouvir, e ouviram. Pela operação do Espírito Santo do Senhor, os ossos foram se juntando, e veio tendões, e veio músculo, e veio pele, faltou o Espírito, continuou proferindo, e então o Espírito soprou, e se tornaram alma vivente. E houve fruto, e houve vida, para ossos secos, no deserto, florescendo, com a murta, com a acácia, como lemos aqui em Isaías 41, com frutos abundantes, frutos de arrependimento, mostrando que aquilo ali era obra do Senhor. E a lição para nós, meus irmãos, aqui é essa: que o ministério da pregação, desde Ezequiel, desde João Batista até hoje, é a experiência de pregar no deserto. Pregar para ossos secos, pregar para corações duros, indiferentes, mas que pela ação soberana de Deus, usando a loucura da pregação, assim diz o apóstolo Paulo, que para os homens é vexame, Deus opera e traz vida. João Batista pregou no deserto da Judéia, no caso dele específico, mas no caso de todo pregador, o deserto do coração humano.
E a sua mensagem, meus irmãos, era clara. Vemos aqui o que ele fazia, pregar, aonde? No deserto, mas também o conteúdo da sua pregação, fundamental. Veja aqui para nós no verso 2. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Obviamente que aqui nós temos um resumo, um substrato da essência da mensagem de João Batista. Certamente João Batista anunciou com muita clareza a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a respeito da promessa e da esperança e do cumprimento das Escrituras e da implicação disso para nós, mas espremendo a mensagem, a essência para nós, o que temos aqui é isso. Qual é? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista começa com a aplicação, não é? Arrependei-vos. Ele começa ordenando, ele começa trazendo a mensagem do rei, que é uma mensagem de quebrantamento para o homem, do homem se avaliar e conhecer a sua condição e se arrepender. Arrependimento, meus irmãos, aqui é uma palavra usada muitas vezes de forma literal, no português também, a palavra metanoia, que diz respeito a uma mudança de mente, uma mudança de percepção, uma mudança de mentalidade, uma mudança de enxergar as coisas por um outro ângulo, e que como resultado dessa mudança de mente, viria também uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitudes e ações. E a mudança que era chamada por Deus aqui para o povo experimentar na sua percepção, diz respeito a si mesmo. Primeira coisa que João Batista chama aquele povo é ponderar a respeito da sua própria condição e mudar de opinião a respeito de si mesmo. E meus irmãos, qual era a opinião do povo judeu a respeito de si mesmo? Somos o povo escolhido, somos o povo melhor do que os demais, nós somos a nação santa, justa, escolhida, herdeiros do reino, a despeito dos nossos pecados, a despeito da nossa hipocrisia, a despeito de matarmos os profetas e adornarmos os seus túmulos. Nós somos os herdeiros do reino dos céus, nós somos os justos. João Batista aqui vem enviado da parte de Deus dizendo: mude de opinião a respeito de si mesmo. Tenha uma percepção transformada a respeito de quem você é. Compreenda o que você é. Isso aqui é o palco do nosso sermão. O deserto que estamos reflete a condição da sua alma. Longe de ser tão frutífero como você pensa que é, você na verdade é um deserto na sua alma. Era o que o povo estava ouvindo a respeito de João Batista. E que isso traga como implicação tristeza, quebrantamento, como fruto do reconhecimento de que nós não estamos nesse pedestal tão elevado que nós colocamos nós mesmos para estar, mas na verdade somos pecadores, ofendemos a Deus, e que precisamos então mudar os nossos caminhos, precisamos sondar o nosso coração, parar de pintar uma imagem cor-de-rosa a respeito da nossa alma, da nossa moral, da nossa relação com Deus, e olhar a realidade como ela é. É como se João Batista colocasse um espelho diante deles. Podemos aqui supor que talvez João Batista tenha trazido a lei na sua pregação, aplicando como o próprio Senhor Jesus mais adiante vai fazer no Sermão do Monte, mostrando que aquele povo que pensava ser os verdadeiros observadores da lei, eles nem sequer entendiam a lei, eram os violadores da lei, mostrando que na verdade, longe de ser tementes a Deus, eram blasfemos, mentirosos, adúlteros, expondo toda a miséria que estava no coração, trazendo para fora, e que doloroso é nos enxergar nessa condição, não é?
É difícil, mas é necessário. É a mensagem do rei. É a mensagem que o Senhor enviou para ser proclamada. Arrependei-vos, considerai quem você é, se entristeça por isso e abandone a sua vida antiga. Abandone o velho eu para abraçar um caminho de santidade. E por que essa mensagem era tão urgente? A necessidade de arrependimento, meus irmãos, sempre esteve aí. Esse era o substrato da mensagem dos profetas da antiga aliança. Se nós lemos os profetas, Isaías, Jeremias e os demais, o que vemos é uma mensagem de arrependimento, chamando o povo para ponderar nos seus caminhos e se arrepender dos seus pecados. Mas por que essa mensagem tomou uma nova urgência? No período de João Batista, e eu penso, ecoa até nós hoje, ele explica para nós, no verso 2, porque está próximo o reino dos céus. A necessidade de nos arrependermos e nos arrependermos hoje, urgentemente, é porque o reino dos céus está às portas. Eu, como arauto, estou aqui para anunciar para vocês que logo após mim virá o próprio rei. E precisaremos encontrá-lo face a face. E a necessidade, portanto, se torna premente se arrepender. Meus irmãos, a ideia do reino dos céus é muito interessante, muito profunda, e precisamos compreender o que isso significa. O conceito de reino está ligado a esta ideia, a ideia de autoridade, de domínio, de governo. O reino é aquele que, de fato, estabelece a ordem, a lei, ordena como as coisas devem ser. E o que João Batista está dizendo para nós é que chegou o momento dos céus reinarem sobre a terra. Chegou o momento do governo de Deus. Chegou a hora do Senhor tomar controle deste mundo que está mergulhado no caos. Em um certo sentido, podemos dizer que sempre o Senhor reinou e sempre reina. Do ponto de vista da sua soberania, nós sabemos que nada foge ao controle de Deus. Nunca fugiu, nem nunca fugirá. O reino de Deus, em um certo sentido, sempre esteve presente. E nunca houve momento onde o Senhor perdeu a sua força e agora ele precisa reconquistar terreno. Não! Deus sempre dominou sobre tudo. Mas ao mesmo tempo, a palavra nos mostra, não nos ensina, que existem coisas que acontecem nessa ordem da criação de Deus, que são contrárias ao próprio Deus. Não existe no reino da criação do Senhor a rebeldia, o pecado. Sim, existem coisas que acontecem que estão em contradição com a vontade do rei. Em especial, existe a operação daquele que nós podemos chamar o inimigo das nossas almas. Nós falamos semana passada, quando analisamos pregamos sobre a história de Herodes perseguindo Jesus, em Apocalipse 12, a respeito de Satanás como dragão, que perseguiu a mulher, aqui representando o povo de Deus, que estava grávida, prestes para dar à luz. Em Apocalipse 12, esta que estava grávida e iria dar à luz seria Jesus, e que o dragão intencionava matar a criança assim que ela nascesse. Não foi possível, o Senhor protegeu a criança, lemos isso em Apocalipse 12, mas houve uma peleja, Apocalipse 12 lemos isso, e o dragão foi expulso dos céus. Ele perdeu a sua força,
ele perdeu o seu domínio, a sua rebeldia foi subjugada. De modo que quando João Batista anuncia para nós, precisamos entender muito bem isso, que está próximo o reino de Deus, ele está dizendo ao mesmo tempo para nós que, à medida que o reino de Deus é chegado, isto implica que o reino das trevas há de ser destituído. Que Satanás, que até então, pela permissão de Deus, teve livre curso para agir neste mundo, podemos dizer, coloquialmente, pintando e bordando por aí, seduzindo as nações, enganando os homens, agora tinha os seus dias contados. Seria humilhado ao longo da vida de Cristo, culminando sobretudo na morte de Cristo e ressurreição, quando Satanás foi humilhado, exposto ao desprezo. Veja que há uma relação entre o reino de Deus e as hostes infernais sendo expulsas por Cristo de forma explícita mais adiante em Mateus 12. Abra aí comigo a sua Bíblia em Mateus 12. Em Mateus 12 nós temos, a partir do verso 22, Mateus 12, 22, nós temos mais uma das episódios de possessão demoníaca, onde o Senhor Jesus Cristo expulsou um demônio de um homem que estava cego, mudo, foi curado por Cristo, mudo passou a falar. E nesta ocasião específica, os fariseus, vendo o Senhor Jesus expulsando aquele demônio, vieram com uma ideia absolutamente louca, dizendo que Jesus expulsava o demônio pelo maioral dos demônios. E na verdade Jesus estava a serviço do inferno. De Beelzebu, assim é dito. Mas olha o que Jesus então respondeu ao ouvir essa acusação. No verso 25, Mateus 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Veja a linguagem de reino aqui. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ao reino de Satanás aqui, veja. Continuando, ele diz verso 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. E note o que ele diz então no verso 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se Satanás com suas hostes infernais estão sendo subjugadas pela ação do Espírito Santo por meu intermédio, o que podemos concluir? Que o reino das trevas está perdendo o seu poder, está sendo subjugado, expulso o príncipe deste mundo, que haveria de receber o seu golpe final na cruz do Calvário, e o príncipe da paz está trazendo o seu reino e o seu domínio. É chegado o governo do rei, e aquele que se comporta e se comportou desde o princípio, por ser mentiroso, por ser o enganador, o sedutor deste mundo, o dragão, Satanás, o inimigo das nossas almas, será derrotado. E qual a implicação para nós? Arrependei-vos. Porque, meus irmãos, é uma mensagem ao mesmo tempo de vitória sobre os inimigos do Senhor, mas uma mensagem de misericórdia para outros. Em que sentido? Veja, o que o Senhor Jesus irá dizer mais para frente com respeito aos fariseus, que em um determinado momento antagonizaram com Jesus Cristo, rejeitando a sua palavra, rejeitando a sua mensagem, que eles eram filhos do demônio.
Vocês são filhos de Satanás, vocês fazem a sua vontade. Não fazem a vontade de Deus, fazem a vontade de Satanás. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Satanás agora não reina, quem reina sou eu. Eu vou dar a vocês, que até então serviram a Satanás, uma oportunidade para mudar de ideia, mudar o seu pensamento, experimentar uma metanoia, um arrependimento, perceber o erro em que viveram servindo a carne, servindo a Satanás, vivendo no reino das trevas, para passarem por meu lado, para o reino de Jesus. E eu perdoarei as suas transgressões. O que eu deveria, o que poderia justamente ser feito pelo Rei Senhor Jesus, assim como aconteceu com Satanás, e que deveria acontecer com todos nós, e com aqueles que estavam ouvindo essa mensagem pela primeira vez, é sermos condenados juntamente com Satanás. Mas ele está dando aqui uma mensagem de oportunidade. O rei chegou, o reino está presente, e aqueles que serviram ao rei inimigo, baixem as suas armas, reconheçam que serviram o mal, e voltem-se para mim, se arrependam, e não serão condenados com ele. As suas transgressões serão perdoadas. Não cobrarei as dívidas, não executarei a justiça, os receberei debaixo do meu domínio gracioso, misericordioso, perdoador. Que mensagem, que oportunidade. Nós estamos vendo agora, não sei se você está inteirado nisso, imagino que todos estão acompanhando, um pouco apreensivos, toda a guerra que está acontecendo, se desenrolando entre a Rússia e a Ucrânia, e tomando proporções cada vez maiores, discurso cada vez mais inflamado, e todo o Ocidente e todo mundo receoso de que isso transborde para uma guerra mundial ou coisa do tipo. Não sabemos o que vai acontecer, o Senhor sabe. Mas a percepção que nós temos, e que todo o Ocidente tem tido de forma praticamente unânime, é a respeito da maldade do presidente, do atual ditador da Rússia, o Vladimir Putin, executando civis na Ucrânia, operando todo o mal. Essa semana ele bombardeou uma maternidade. Mulheres grávidas e crianças morreram. Imagine mais para frente aí nessa história que talvez uma nação, outra, OTAN, não sei, entre na história e consiga prender o Vladimir Putin, destituí-lo do poder. Ele é executado, preso, destituído de autoridade. Seus principais generais, juntamente com ele, também são condenados em tribunais internacionais por violações de tratados de guerra, crimes contra a humanidade. Imagine que este novo poder que chega e subjuga as autoridades da Rússia, chama os soldados e fala: vou dar a vocês uma oportunidade de se redimirem de todas as maldades que vocês fizeram. Se arrependam e sirvam ao bem e não mal, e serão perdoados. Isso não vai acontecer aqui no humano, não é? Não vai. Mas é isso que João Batista está dizendo aqui para aquele povo. Vocês têm servido o império das trevas, e ele dará um período para que vocês repensem as suas vidas e sirvam ao Deus dos céus. Esse período, querido, se estende até hoje. A longanimidade do Senhor é salvação, diz o apóstolo Pedro. Essa mensagem é a mesma.
O rei veio, venceu Satanás, foi expulso, nós cremos, foi amarrado na linguagem do Apocalipse 21, ele não mais pode enganar as nações. O seu discurso falaz contra Deus e contra o Evangelho foi sufocado. A mensagem do Evangelho vai avançando no mundo como uma luz que penetra nas trevas. E a oportunidade está aí para se arrepender. O reino já está aqui, mas ainda não. Nós já ouvimos falar o já e ainda não, né? Estudando escatologia, estudando outros assuntos, com respeito a verdades ou promessas do Senhor que se cumpriram, mas que aguardam um cumprimento ainda mais completo, ou final no futuro. A expectativa dos judeus, meus irmãos, era que Cristo viesse, ou o Messias viesse, para ser um rei, do sentido político, de destituir os poderes de Roma e dos inimigos do povo, estabelecer um reinado humano, terreno, acabou. Mas ele não veio assim. O reinado dele é espiritual e se manifestou entre nós espiritualmente, expulsando Satanás, mas que ainda é invisível aos nossos olhos. O autor aos Hebreus diz o seguinte, que de fato, Hebreus 2:8, todas as coisas já estão sujeitas aos seus pés, e nada ficou fora do seu domínio, porém ainda não vemos todas as coisas como a ele sujeitas. Quando ele voltar numa segunda vez, o seu reino, que já veio, já está presente entre nós, se manifestará visivelmente. Veremos o seu domínio. Mas por enquanto, nós podemos apenas ver com os olhos da fé. Quem pode ver? O Senhor Jesus disse a Nicodemos em João 3, aqueles que nasceram de novo, se arrependeram dos seus pecados, eles veem o reino, eles veem a glória espiritual do Messias, e entram no reino de Deus. Os que permanecem em rebeldia serão condenados. O próprio João vai falar isso mais adiante, veremos na próxima mensagem, quando ele falar de Jesus como veio com a sua pá na mão para recolher o trigo no celeiro, mas para lançar a palha em fogo inextinguível, que são aqueles que resistiram e recusaram a mensagem de arrependimento. Amados meus irmãos, que em conclusão, queremos destacar aqui alguns pontos a respeito do reino de Deus que João Batista enfatiza para nós. Primeiro que perceba, é um reino divino. Não é mais um reino humano como outros demais que existiram, mas é um reino cujo rei é o próprio Senhor da glória. Quando ele diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O caminho do Senhor aqui é o caminho do Jeová, o Deus de Israel. É Deus que vem. Ele vem com autoridade. E por isso ele ordena a todos os homens em todo lugar que se arrependam e creiam na sua mensagem de evangelho. É um reino divino. É um reino santo. Pois a sua mensagem para nós diz respeito a deixar fora o pecado, colocar para fora o mal. Ele vem para endireitar os caminhos tortuosos. Não é isso que lemos aqui? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Um arauto, ao chegar numa cidade, anunciar a vinda do rei, ele vai à frente, talvez alguns meses antes da vinda do rei, para que aquela cidade que receberá a vinda do rei tenha tempo para preparativos. Preparar as estradas, para que quando o rei chegar, ele não chegue numa estrada esburacada, tortuosa, caminhos planos sejam feitos para o rei chegar. Em outras palavras, coloquem tapete vermelho para o rei. Ele está vindo. E qual é a preparação para a chegada do rei? É a preparação da santidade. É a preparação de deixar o pecado, de se arrepender, de se colocar nas suas mãos, colocar a nossa vida nas suas mãos, buscar os seus caminhos. É um reino poderoso. É um reino divino, santo e poderoso.
pois é um reino que destituiu de fato o império das trevas. Mas ao mesmo tempo é um reino espiritual, não visível. Quem é o arauto do Senhor? Do maior de todos os reinos, do reino dos céus. Era um homem vestido de peles de camelo e que comia gafanhoto e mel silvestre. Um esquisitão, um homem estranho, que não tinha nenhuma pompa, que veio no espírito de Elias, assim, na mesma atitude. O mel silvestre, as roupas de pele de camelo, o habitar no deserto, refletia, ecoava aquilo que Elias como profeta também fez. Elias assim, em determinadas passagens identificam que ele usava cinto semelhante ao de João Batista. E João Batista então vem como sendo aquele que seria o profeta Elias, mas ao fazer isso, ele está mostrando que o reino de Deus não vem com visível aparência, nem com pompa humana, mas vem com aquilo que aos olhos dos homens é o mais desprezível. Para mostrar que o seu reino é espiritual, ele veio no deserto, não é? Mas veio também na humildade do seu arauto, o caso de João Batista, mas também, por último, como dissemos, é um reino de graça. Pois embora aquele rei tinha todo o direito de condenar todos os rebeldes, ele veio para perdoar. Ele não veio para cobrar dívidas, mas para esquecê-las daqueles que de fato se arrependessem dos seus pecados. E veio para purificá-los, veremos isso mais adiante, quando falar do batismo de João Batista, mas também ele veio para purificar o seu povo. E a mensagem para nós, meus irmãos, ecoa com a mesma força, não é? Nós lemos no verso 5, que muitos saíram para ter com João Batista, ouviram a sua mensagem, ouviram a sua pregação, foram batizados, veremos o significado do batismo na próxima ocasião, confessaram os seus pecados, o Espírito soprou, frutos de arrependimento brotaram no deserto, reconheceram a majestade do Rei Jesus. E a pergunta para nós é simples essa: você já reconhece a majestade do Rei Jesus? Já entendeu que não há força alguma que possa competir com a dele? Que ele já subjugou todos os seus inimigos, que foram colocados, como lemos no Salmo 110, verso 1, por debaixo do estrado dos seus pés? Que toda a autoridade já lhe foi dada, tanto no céu quanto na terra? E que cabe a nós tão somente reconhecer que não há como fugir dele, e que ele nos dá, a mim e a você, uma oportunidade de vir para o lado dele, de reconhecer os nossos maus caminhos, abraçar a sua salvação, abraçar o seu reino, abraçar o seu domínio gracioso e bom. Você já fez isso? Você já experimentou essa metanoia, este arrependimento, essa mudança de mente, que muda não apenas como você enxerga o reino, mas enxerga a si mesmo, na condição de necessitado, de transgressor da lei do Rei dos Reis? Eu não dou conselho. Como arauto do Senhor, ecoando a mensagem de João Batista, eu proclamo a mensagem do Rei a todos aqui hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que o Espírito Santo possa operar em nós aquilo que só Ele pode fazer, e fazer florescer e frutificar no deserto, nos corações secos, nos ossos secos, nos corações duros, nos dando uma nova vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.